Escravo do sentimento de culpa. Muitas pessoas arrependem de muitas coisas que fizeram no passado e é natural as pessoas fazerem coisas erradas. Muitas pessoas erram, ninguém é perfeito. Embora muitas delas nem se arrependam, se torna uma pessoa fria e continua errando, pecando e nunca se arrependem. No entanto, essas pessoas vão se prejudicando, né? As coisas vão cada vez ficando pior, as pessoas vão se afastando dela, o relacionamento interpessoal com ela fica difícil. Mas o sentimento de culpa em si, ele é um sentimento que escraviza. Como eu disse, se arrepender é uma coisa, agora você carregar o sentimento de culpa pelo resto da vida é outra coisa. E ele vai te escravizar, ele vai te submeter a comportamentos, a situações, vai te submeter a pessoas aproveitadoras, justamente por causa desse sentimento. As pessoas vão aproveitar dessa possibilidade de você estar se sentindo culpado. Esse sentimento, ele te escraviza, ele impede que você se... Vamos supor que você tenha um sentimento de culpa por coisas que você falou e se arrependeu, né? E ele, quando você se arrepende, esse sentimento de culpa pelo arrependimento, ele por si só te escraviza, ele te deixa mentalmente frágil, o qual te impede de você se defender em muitas situações. Então, por isso, as pessoas aproveitam de você, porque você carrega esse sentimento de culpa e esse sentimento por si só, ele te deixa uma pessoa submissa. Em todas as situações, você se submete a coisas, a situações que estão te prejudicando, inclusive. Então, o sentimento de culpa, ele não é um sentimento sadio. Ele é um sentimento nocivo, prejudicial para quem alimenta esse sentimento. É preciso sim que as pessoas se arrependam, né? Por conta do seu arrependimento, ela vai trilhar um caminho mais saudável, um caminho mais próspero, ela vai conseguir mais relacionamentos mais sadios, né? E até pela sua própria alma, para a sua própria alma, o arrependimento faz bem. Mas o sentimento de culpa não faz bem nem para a alma. Ele escraviza a pessoa impede a pessoa de se proteger de muitas coisas. Às vezes ela é abusada justamente por causa do sentimento de culpa e muitas pessoas não têm consciência disso. Eu falo isso com toda segurança, com propriedade, porque durante muito tempo eu carreguei esse sentimento de culpa, muitas coisas que eu fiz no passado, me arrependi profundamente. Entretanto, durante muitos anos eu carreguei o sentimento de culpa, o qual me prostrei. As pessoas com sentimento de culpa, elas se prostram diante da sociedade, diante da família, diante dos seus próprios comportamentos. É um tipo de energia que submete a ela à humilhação, a ela fazer coisas que ela não deveria fazer, porque ela está fazendo para prejudicar ela mesma, né? Impede ela de dizer não para muitas pessoas manipuladoras. Ela acaba se envolvendo com relacionamentos tóxicos, justamente, né, por ela achar que ela é a pior pessoa do mundo, então ela tem que suportar, ela tem que submeter a comportamentos tóxicos, ela tem que suportar relacionamentos, né, negativos que só prejudica ela. Então a pessoa com sentimento de culpa, ela está fadada a ficar na merda.
ela está fadada a se prejudicar, ela está fadada a perecer. O arrependimento, ele, como eu disse, é um sentimento, né, que vai direcionar a pessoa para um outro caminho. A pessoa arrependida, ela não vai mais cometer aquele comportamento negativo que cometeu, ela não vai falar mais aquilo que falou, vai com certeza abalar muito, o arrependimento abala muito as emoções da pessoa, mexe com as emoções dela, o arrependimento, né, quando a pessoa reconhece que errou profundamente, então isso mexe com as emoções dela. E se tiver aí carregando, nutrindo o sentimento de culpa, é pior ainda, porque dela fica frágil, ela fica é, fácil para ser manipulada, para ser explorada, ela fica fácil. Então é necessário que a pessoa se arrependa sim, mas que se perdoe. Se arrepende e se perdoe. Porque só através do perdão que ela se perdoa, né? Que ela vai conseguir ter uma força interior para não deixar que as pessoas aproveitem dela. É justamente o sentimento de culpa que faz com que as pessoas sejam boazinhas, é, que sejam fáceis de ser explorada, aproveitada, ela não consegue dizer não, falta força, energia para dizer não, justamente por causa do sentimento de culpa. Ela se vê como uma pessoa pior do que os outros. Então é importante que a pessoa se arrependa, se perdoe, né? E não carregue, não nutra sentimento de culpa, porque só assim ela vai conseguir ter uma vida mais feliz, mais tranquila e não vai ser tão prejudicada por conta disso.